Oi, meu nome é Flávia e no podcast de hoje nós vamos discutir um pouco a respeito do livro Vidas Secas, escrito por Graciliano Ramos. Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho alguém me ver sem paixões. Bom, de certa forma, há alguma chance de você já ter lido ou ouvido essa frase por aí. Talvez em um daqueles posts motivacionais ou reflexivos que rondam aí pelas redes sociais, né? Antes com maior frequência. Ou talvez você não tenha a mínima ideia do que eu tô falando. Mas bem, vamos lá conhecer um pouquinho melhor sobre o homem responsável pela nossa frase de abertura. Vamos lá conhecer um pouquinho melhor Graciliano Ramos. Graciliano Ramos foi um jornalista e escritor brasileiro que viveu entre os anos de 1892 e 1953. Ele é um escritor que fez parte do movimento literário conhecido como modernismo. E para você que está me ouvindo ter uma breve noção da importância desse escritor, ele é considerado o melhor ficcionista do modernismo e o portador de maior destaque da segunda fase desse movimento. Sobre a sua vida pessoal, Graciliano nasceu em um município alagoano não muito conhecido, chamado Quebrango, sendo filho primogênito de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, que após Graciliano ainda tiveram outros 15 filhos. Posso dizer que, embora não mais em Quebrango, Graciliano cresceu em meio ao sertão nordestino e, por isso, passou para o papel a maneira como a vida se desenrolava por lá. Tudo isso, é claro, baseado em sua vivência. Em 1904, publicou seu primeiro conto, intitulado O Pequeno Pedinte, mas não foi um grande lançamento. O conto foi publicado apenas no jornal da escola que ele frequentava na época. Poucos anos depois, chegou a publicar alguns sonetos e atuou como colaborador no Jornal de Alagoas. Em ambos os casos, assinou seus trabalhos com pseudônimos. Em 1914, partiu para o Rio de Janeiro para dar continuidade à sua carreira de jornalista, chegando a trabalhar como revisor dos jornais Correio da Manhã, O Século e A Tarde. Mas a sua estadia na capital carioca não se prolongou por muito tempo, já que no ano seguinte, devido ao falecimento de alguns membros da família, retornou para junto de seus pais em Alagoas. Foi nesse mesmo ano que ele se casou com sua primeira esposa, Maria Augusta Barros, com quem teve 4 filhos. Nos anos seguintes, até entrar de fato na literatura, nosso escritor passou por muita coisa. Chegou a atuar como prefeito de um município alagoano, se casou novamente, teve mais 4 outros filhos e renunciou ao seu posto na prefeitura para tomar conta da diretoria da imprensa oficial de Alagoas, em Maceió, o que foi importante, já que foi assim que ele estabeleceu contato com outros escritores da época, como o importantíssimo Jorge Amado. Em 1933, entrou para a literatura com o romance Caetés, e nos anos seguintes publicou São Bernardo e Angústia, também romances. Mas nem tudo são flores. Em 1936, quando apesar da produção de suas obras literárias, ainda atuava na imprensa oficial e na instrução pública do Estado, devido às operações do governo constitucional de Getúlio Vargas, Graciliano foi preso sob a acusação de ser comunista. Em decorrência da falta de provas, foi solto 9 meses depois. Depois disso, retornou para a Cidade Maravilhosa e fixou-se por lá. Até 1952, ano em que veio a falecer por conta de um câncer de pulmão, foi nomeado inspetor federal de ensino, integrou o Partido Comunista, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores, viajou para os países socialistas do leste europeu e retratou sua experiência em uma de suas obras e permitiu que a literatura se apossasse de sua vida. Escreveu dezenas e dezenas de livros, alguns foram publicados até mesmo depois de sua morte, e outros ainda ganharam as telas de cinema, como é o caso de Vidas Secas, livro que nos trouxe até aqui e que discutiremos melhor mais à frente. Antes de falar sobre o estilo de escrita do nosso autor de hoje, se liga na leitura de um trecho de uma carta escrita por Graciliano para Raul Navarro, um tradutor da Argentina. Os dados biográficos é que não posso arranjar, porque não tenho biografia. Nunca fui literato, até pouco tempo vivia na roça e negociava. Por infelicidade, virei prefeito no interior de Alagoas e escrevi uns relatórios que me desgraçaram. Vejo o senhor como coisas aparentemente inofensivas inutilizam o cidadão. Depois que redigi esses infames relatórios, os jornais e o governo resolveram não me deixar em paz. Houve uma série de desastres, mudanças, intrigas, cargos públicos, hospital, coisas piores e 3 romances fabricados em situações horríveis. Caetés, publicado em 1936, São Bernardo, em 1934, e Angústia, em 1936.
Evidentemente, isso não dá uma biografia. Que hei de fazer? Eu devia enfeitar-me com algumas mentiras, mas talvez seja melhor deixá-las para romances. Características de escrita. A escrita de Graciliano é clara, concisa e por vezes um pouco dura. Ele procura retratar a realidade e as coisas como são, sem enfeitar ou tentar deixá-las bonitinhas, principalmente se tratando da vida no sertão nordestino, que, como bem sabemos, até os dias de hoje é longe de ser fácil. O espaço em que suas personagens são inseridas é descrito pelo olhar e pela vivência da própria personagem, e a partir daí ele consegue expor as situações das personagens e então abordar questões sociais, criticar certos pontos e problemas regionais, por exemplo. Sinopse da história. Vidas Secas foi publicado em 1938 e é um dos, se não o mais importante e reconhecido livro escrito por Graciliano Ramos. Sem diálogos muito extensos e com apenas 13 capítulos que não seguem uma linha contínua, isto é, são meio que independentes um do outro, com exceção do primeiro e do último, que no caso é mais interessante de ler na sequência certinha mesmo. É uma obra cuja leitura não é complicada e flui sem muitos problemas, sendo sua escrita composta por expressões comuns no sertão nordestino, o que já era de se esperar tendo em vista a forma como Graciliano estruturava suas histórias, dando espaço para características e costumes regionais. No decorrer do livro, conhecemos de perto a vida difícil de quem vive em regiões afetadas pela seca e pela consequente miséria. Conhecemos Fabiano, Sinhá Vitória e os 2 filhos do casal, cujos nomes não são citados, por isso são utilizados termos como o menino mais velho e o menino mais novo. E uma personagem que de forma alguma pode ser deixada de lado é Baleia, a cadela da família que é praticamente um membro. Sem moradia de fato fixa, eles se mudam de acordo com os rumos que suas vidas tomam, onde não possuem outras saídas senão vagar em busca de condições melhores de vida. A história tem início com a família andando pelo sertão em busca de um lugar para ficar, e depois de andar bastante, eles acabam encontrando uma fazenda e decidem se instalar por lá, mesmo que seja por um curto período de tempo. E logo que eles começam a se instalar, eles já começam a criar expectativas quanto a uma nova vida, quanto a novas oportunidades, né? Mas por mais felizes que essas expectativas pareçam, a realidade não tarda a bater a porta. E justamente por isso, pela realidade da família, a felicidade que eles desfrutavam por vezes era pequena, não durava muito. Quando o dono da fazenda que eles tinham se instalado chega, ele firma um acordo com o Fabiano quanto ele começar a cuidar do gado, de demais animais da fazenda. Então a família começa a tocar a vida por ali. Quanto a essa questão do trabalho, o Fabiano não tinha seus direitos respeitados e tampouco recebia um salário justo. As crianças não tinham acesso à educação e a família vivia em condições realmente difíceis, e até mesmo como é apontado na obra em si, condições animalescas. O Fabiano ele protagoniza uma passagem muito forte sobre isso, onde ele não se sente ao menos no direito de referir-se a si mesmo como um homem. Muita coisa acontece, inclusive o Fabiano ele é preso, fica um período preso depois que ele se envolve em problemas com o Soldado Amarelo, como está citado na obra. E por fim, mais uma vez, a família é forçada a abandonar o lugar que eles estão para ir em busca de outro para se instalar, e mais uma vez, tudo isso é por conta da seca que não os deixa outra opção caso queiram sobreviver. Contexto histórico e social da época. Como eu disse anteriormente, o livro foi publicado em 1938. De 1930 a 1945, o Brasil viveu sob a ditadura Vargas. E em 1938, mais especificamente, o Brasil vivia o período denominado como Estado Novo, onde houve a redução das liberdades civis e a implantação da censura. E baseado nisso já dá pra gente ter uma ideia de como a sociedade e as pessoas viviam naquela época, né? Totalmente sem liberdade de expressão, etc. Além disso, Getúlio Vargas ele governava a partir de decretos-leis, né? Ou seja, ele não precisava da aprovação do poder legislativo. Consequentemente, o poder legislativo foi perdendo força, etc. Houve a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era responsável tanto pela censura quanto pelo marketing, né? Pelo marketing político do novo governo, que
que também foi muito forte durante todos esses anos. Além disso, também houve a política trabalhista, onde a gente destaca a criação do salário mínimo e a consolidação das leis de trabalho. Análise do narrador. O narrador do livro é em terceira pessoa, mas apesar de ser em terceira pessoa, ele consegue retratar muito bem cada personagem e suas particularidades, bem como sua maneira de encarar cada situação. Análise das principais personagens da obra. As principais personagens do livro são o Fabiano, assim a Vitória, os filhos do casal, e eu também gostaria de comentar sobre o Tomás da Bolandeira, que não é bem uma personagem principal, mas que é bem recorrente, principalmente no comecinho do livro, nas lembranças tanto da assim a Vitória quanto do Fabiano. E falando em Fabiano, vamos começar por ele. O Fabiano, ele é um homem que a ignorância acaba, o jeito dele grosso e ignorante assim, acaba se tornando uma defesa, e ele sempre se sente inferior. E em uma passagem, como eu comentei anteriormente, ele até nega a si o direito de se referir como sendo um homem, né, no sentido de ser humano, se igualando a um animal por não saber se comunicar com clareza, não saber usar palavras bonitas e por viver nas condições de vida em que vive. Assim, a Vitória, ela é quem por vezes consegue amenizar a situação e o clima, por vezes instaurado pelo marido, que, como eu disse, está quase sempre frustrado, mas que contudo, além do amor, ela sente por ele também muita admiração. E os dois sonham e almejam o que para nós é o mínimo, o básico. Os filhos do casal, eles são o menino mais novo, ele sonha com perspectivas diferentes da sua realidade, onde ele é valente e enfrenta o que for. Inclusive, em uma passagem da obra, ele se pega e pensa em maneiras de impressionar o seu irmão e a cadelinha, e acaba saindo tudo errado, diferente do que ele tinha imaginado. E o menino mais velho, ele é o curioso, ele não se contenta com meias palavras, com meias explicações, e por isso, às vezes, ele é pego perdido no seu imaginário. E sobre o Sr. Tomás da Bolandeira, que eu gostaria de comentar, ele é um personagem recorrente nas lembranças de Sim a Vitória e do Fabiano. Ele era um homem estudado, mas que por fim, como o próprio Fabiano diz, de nada serviu todos os livros, os jornais ou qualquer emaranhado de palavras que ele tenha lido diante da seca e de todo o contexto que atingia a todos da região. Visão crítica. Bom, foi um livro que eu gostei bastante de ler, principalmente porque ele é um daqueles livros que tira a gente de dentro da caixinha, assim como o Capitães da Areia, né, do Jorge Amado. É uma realidade completamente diferente da nossa, e como eu acabei de dizer, que eu estava comentando sobre as personagens, eles almejam o que pra gente é o básico. Por exemplo, assim, a Vitória, quando ela comenta sobre a cama que ela gostaria de ter e etc. Eu nunca tinha lido nenhum outro livro do Graciliano Ramos, eu gostei bastante do estilo de escrita dele, e da história no geral, eu curti bastante. E o que eu achei muito interessante foi que, de uma certa forma, o começo do livro é também o final. Porque a gente tem o início do livro, eles procurando um lugar para ficar, né, para conseguir tocar a vida, e de certa forma fugindo da seca, né? E no final do livro, novamente, eles estão fugindo da seca e fugindo dessa situação que parece ser um ciclo vicioso. É isso, no geral foi uma história que eu curti bastante e com certeza indicaria para outras pessoas lerem, principalmente porque não é uma leitura pesada nem nada do tipo. Você consegue terminar o livro em poucos dias. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, espero que tenha gostado. Não se esqueça de verificar o link para o trailer do filme, Vidas Secas, que estará disponível na descrição do vídeo.